Viver é uma arte, cuidar da sua saúde também. Saúde, sempre uma pauta aqui dentro do nosso jornalismo, né? Afinal de contas, trazer o alerta, saúde pública, aliás, serviço público, prestação de serviço aqui dentro do nosso jornalismo, é nosso compromisso diariamente contigo. E o mês de fevereiro nos chama a atenção para algumas doenças, como Alzheimer, lúpus, fibromialgia, esclerose múltipla e leucemia. Durante os nossos jornais, no quadro CBN Saúde, vamos falar sobre o fevereiro roxo e laranja. Hoje o nosso foco é a cor laranja, que chama a atenção para a leucemia. Para entender melhor o assunto e esclarecer algumas dúvidas, nós vamos conversar agora com a hematologista Evne Cristina Luna de Oliveira, a quem a gente agradece a gentileza de nos atender nesta manhã. Bom dia, doutora. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. A gente que agradece sempre. Doutora, vamos falar então sobre a leucemia, né? O que é essa doença? Então, a leucemia, na verdade, ela não é uma doença só, né? Existem vários tipos de leucemias. Então, assim, quando a gente fala em termo leucemia, existe uma heterogeneidade de doenças que se englobam nessa nomenclatura, né? E o que é de comum nessas doenças é a proliferação alterada das células do sangue, principalmente os leucócitos. Então, quando você tem uma proliferação anormal, essas células começam a substituir as células normais do sangue, e aí você tem um processo que a gente denomina de leucemia, né? Existem leucemias agudas, que são as leucemias mais graves, né, com uma evolução mais rápida da doença. Existem as leucemias crônicas, que já são doenças que têm uma proliferação mais lenta e por isso são mais crônicas, como o próprio nome diz. E cada uma delas pode ter alterações genéticas que tornam elas bem peculiares, bem específicas, né? Então, é um grupo de doenças, na verdade, né? E como é que a gente percebe essa manifestação no indivíduo? Então, como essas doenças, né, essas doenças, elas levam a uma dificuldade da proliferação das células normais da medula óssea, o que acontece é que tem diminuição, por exemplo, da produção de hemácias, levando a quadros de anemia, ou alterações associadas de plaquetas baixas, né, porque diminui também a produção na medula. Em relação à anemia, a pessoa vai ter sintomas inespecíficos da anemia. Fraqueza, cansaço, palidez cutânea, palidez de mucosa. Quanto às plaquetas baixas, a pessoa manifesta normalmente com sangramentos, né? Aquelas manchas roxas no corpo. É claro que, assim, esses sintomas, eles não são somente isolados, de leucemia. Então, a gente, obviamente, com o paciente que apresenta alguma dessas alterações, tem que ser investigado, né? Porque podem ser outras doenças hematológicas. Mas, basicamente, tem essas manifestações. E os leucócitos no sangue que podem estar tanto aumentados quanto diminuídos, dependendo da fase em que é feito o diagnóstico da leucemia. A senhora falou sobre essas marcas roxas, muitas vezes, no corpo, né? E assim, pessoas como eu, que acabam sendo desastradas por natureza e se batem muito facilmente, muitas vezes aparece um roxinho na perna, mas não é disso que a gente está falando, né? Não é esse roxo isolado, é uma coisa que realmente ela começa identificando independente desse comportamento de pancada ou não. Sim, exatamente. O que aparece mais de sangramento é mais importante, porque são nas leucemias agudas, né? Porque é uma evolução muito rápida. E não são aquelas que aparecem esporadicamente, que a pessoa tem, que ocorre mais em membros inferiores mesmo, que a pessoa bate, às vezes, e nem percebe que bateu, Exato. né? E aí tem aquele período de melhora. Isso daí digamos que na leucemia o quadro é muito mais evidente, muito mais... E que vem com um conjunto também de outros sintomas, né? A gente utiliza outros dados para fazer o diagnóstico de leucemia, né? A senhora falou ainda sobre uma situação que, infelizmente, né, acaba sendo recorrente, né, que é a questão da anemia, né?
Um paciente, uma vez que identifica, vai fazer o seu exame de rotina, o exame de sangue e apura lá que de fato tem um quadro de anemia. Isso de que forma pode ser um indício ou que merece uma atenção maior nos cuidados em saúde? Então, assim como todas as alterações no hemograma, elas podem advir de várias doenças hematológicas, não necessariamente só da leucemia. Quando a gente tem um paciente que tem uma anemia, um distúrbio de sangramento, a gente faz a investigação para definir qual é a causa, a etiologia desse quadro. Perfeito. No caso das anemias também, a gente tem várias possibilidades de doenças que não são neoplasias, né? Porque a leucemia seria uma neoplasia por uma proliferação alterada da célula. E aí a gente investiga. Pode ser por deficiências vitamínicas, pode ser por deficiência de absorção alimentar ou por perdas, né? De sangue, por exemplo. E uma coisa importante também que muita gente vem com dúvida é se a pessoa tem uma anemia e ela tem medo dessa anemia virar leucemia, né? Isso daí é uma coisa assim, que não é que a anemia vira leucemia. A pessoa tem uma anemia por deficiência de ferro. Aquela anemia não vai virar uma leucemia. É que a anemia pode ser uma primeira manifestação. Quando a gente vê o hemograma de um paciente, a gente já define ali se existe essa suspeita ou não. Esclarece para o paciente. Olha, isso aqui não tem característica de ser um quadro de leucemia, de uma infiltração de uma doença medula, oncológica. de uma doença oncológica. Porque a gente consegue já observar no hemograma mais ou menos qual pode ser a etiologia daquela anemia, né? E a pessoa pode se tratar e não necessariamente ela tem um risco aumentado. É claro que tem outras doenças, né, que são pré-leucêmicas, que a gente fala, mas a gente também define isso, né? A partir do hemograma, a partir dessa avaliação. E é bem, assim, necessário esclarecer bem o paciente a respeito disso. Claro. Que às vezes as pessoas, por exemplo, como você falou, parece uma manchinha roxa, já acha que é uma leucemia. Parece uma anemia. É importante detectar e fazer a investigação, né? Porque tudo tem que ser avaliado, mas não tem necessidade de ter como primeira hipótese um quadro de leucemia. Infelizmente, né, a gente acaba assim, tendo, ao mesmo tempo, uma divulgação muito grande em relação a quadros de leucemia, né? Mas, por outro lado, também tem uma divulgação muito forte também dos mitos que são criados em torno da doença, né, doutora? Isso talvez seja uma das dificuldades, uma das barreiras enfrentadas, inclusive, no tratamento desses pacientes? Inclusive, assim, como eu te falei, existem as leucemias agudas, né? Que são muito mais agressivas, que o tratamento tem que ser muito mais intensivo, muitas vezes com uma quimioterapia endovenosa, que demanda internação hospitalar. Existe aquele outro quadro, por exemplo, das leucemias crônicas, que são doenças de evolução mais lenta, não tão agressiva. E quando a gente fala, assim, para o paciente uma leucemia, mesmo que fala, uma leucemia crônica, o paciente já se assusta. Não é um nome, um termo que está se referindo a um câncer. Mas é um câncer que tem um tratamento, por exemplo, no caso das leucemias crônicas, mieloide crônica ou linfóide crônica, o tratamento muitas vezes é comprimido, é via oral, é em casa, não demanda internações, entendeu? E as leucemias agudas, essas são aquelas que a gente realmente tem que abordar com muito mais intensidade, né? E aí seria um tratamento mais hospitalar. Isso. Por isso que assim, cada pessoa praticamente tem um tipo de leucemia diferente, que a gente tem que definir através também de exames mais específicos. Doutora, seguindo aqui, eu quero ainda falar um pouquinho mais sobre quem é mais acometido pela doença. Homens, mulheres, idade, faixa etária? O predomínio dá-se mais em homem. Olha, né? só. Predomina mais em homem. Por quê? Tem alguma causa? Olha, a leucemia, ela tem normalmente fatores externos relacionados à predisposição, né? Então, por exemplo, exposição a benzeno, exposição à radiação, exposição a alguns vírus, como HTLV, Epstein-Barr, e a pesticidas, né?
Então, essa questão mais da exposição, talvez, do homem seja um pouco mais intensa, né? E faixa Pelo etária? trabalho. Faixa etária, ela tem 2 picos, né? O pico na infância, de 2 a 5 anos, Olha só. é, na verdade, o câncer que mais acomete essa faixa etária. Uhum. Né? Tá em primeiro lugar em relação a acometimento de crianças. Uhum. E depois ela tem um pico mais para o idoso, né? Que aí também tem uma certa incidência das leucemias agudas, mas aumenta bastante a incidência de leucemias crônicas. Na infância é predominantemente aguda. Dificilmente você tem uma leucemia crônica na infância. Uhum. Então, as leucemias tem esses 2 picos e na infância ela tende a ser mais a leucemia aguda. Uhum. Doutora, eu vou pedir aqui uma licencinha para a senhora, porque a gente também tem, né, como a gente trouxe dentro dessa campanha Fevereiro Roxo e Laranja, né? Laranja falando mais sobre doenças, mais sobre a leucemia, mas no Fevereiro Roxo também tem um alerta aí para o lúpus, para a fibromialgia, e nós conversamos com o reumatologista Marcelo Cruz Rezende, que falou sobre um alerta. Ele fez um alerta importante aí em relação ao quadro de fibromialgia. Vamos ouvir. O que nós temos que ter em consideração hoje em fibromialgia é que ela está sendo muito diagnosticada. E a grande maioria das vezes ela não é fibromialgia. Ela é dor crônica. E nem toda dor crônica tem diagnóstico de fibromialgia. Fibromialgia, existem critérios diagnósticos que você tem que seguir. Então, para se ter certeza disso, tem que fazer diagnóstico corretamente com o reumatologista. E sempre avaliar os critérios diferenciais, os diagnósticos diferenciais, porque eles é que vão ser fundamentais no tratamento. Lembrar que para fazer diagnóstico de fibromialgia, você precisa ir a um especialista, uma anamnese, que é a conversa que você tem, o exame físico para poder fazer esse diagnóstico e cumprir os critérios. Muito obrigado. Doutora, esse tipo de dificuldade, né, um diagnóstico equivocado ou um alerta exacerbado, a senhora enfrenta também em relação ao quadro de leucemia? Sim, porque, como eu te falei, as alterações hematológicas, né, no hemograma, às vezes elas são colocadas como sendo uma leucemia, uma pré-leucemia. E, na verdade, a gente, como o Dr. Marcelo falou, a gente tem que fazer todo um diagnóstico diferencial ali, porque essas alterações não são específicas da leucemia. E mesmo a gente, dentro da nossa especialidade, para dar o diagnóstico, nós temos que fazer vários exames específicos para definir claramente. E muitas vezes o paciente chega com já com esse pensamento, já com o impacto emocional já chega, né, totalmente. A gente, inclusive, a gente coloca como, muitas vezes, quando a gente está com muita suspeita de que seja, a gente sempre tem que colocar para o paciente que a gente vai fazer uma investigação, Claro. levando em consideração os diagnósticos diferenciais também. Sim. A gente também recebeu aqui o comentário do Dr. Marcelo, ele também fala sobre o lúpus. Vamos ouvir os detalhes. A coisa mais importante que vocês têm que ter noção de lúpus são 2. Primeiro, ela é uma doença imunológica, pode atacar qualquer lugar do corpo, seja coração, rim, pulmão, junta, pode ser. Então, é teu sistema de defesa atacando o teu próprio corpo, você nasce com ele. Segunda coisa que tem que ter em mente é que diagnóstico de lúpus, ele não é feito por exame de laboratório. Fã positivo não quer dizer que você tenha lúpus. Precisa fechar uma série de critérios. É um quebra-cabeças que tem que ser montado. E uma peça que seja o laboratório não é suficiente para você fazer esse diagnóstico. Lúpus tem tratamento, deve ser tratado sempre por reumatologista, tá? E bem controlado não te traz problema nenhum. E aí eu trago aqui para a nossa realidade, falando sobre a leucemia, né? Tratamento e cura da leucemia, doutora. Então, Há possibilidade de cura? Tá. A possibilidade. E cada vez mais presente, porque hoje a terapia se moderniza tão rapidamente, sabe? A gente percebe que
que, assim, em um ano, a evolução das terapias, principalmente oncologia, elas são extraordinárias, sabe? Basicamente, o tratamento é quimioterápico, é quimioterapia. Nas leucemias agudas, normalmente, como eu falei, são quimioterapias endovenosas, né? No caso de leucemias crônicas, pode haver o uso de medicamentos via oral, em comprimido. Mas a primeira escolha é sempre o tratamento quimioterápico. E aí existem as possibilidades, a depender do tipo de leucemia que o paciente tem, né? De você fazer imunoterapia, de indicar um transplante de medula óssea. Mas há a possibilidade de cura, inicialmente com a quimioterapia. Né? Se forem algumas leucemias com prognóstico um pouco mais reservado, que a gente percebe que não vai ter, às vezes pode ocorrer uma recidiva, se indica um transplante de medula, por exemplo, uma imunoterapia. Né? Quando a gente fala nesse transplante de medula, a gente consegue quantificar, ter uma ideia de qual é a porcentagem de pacientes que chegam a um estágio como esse, por exemplo, da doença? Então, é muito difícil, porque assim, quando a gente faz o diagnóstico da leucemia, a gente já define através de alguns exames os fatores de risco que essa pessoa tem, dizendo se essa doença tende a ter melhor ou pior resposta à quimioterapia. É feita a quimioterapia, de qualquer forma, porque você tem que levar o paciente para o transplante sem a doença, né? E aí você tem muitas variáveis relacionadas. Então, não são todos os pacientes com leucemia que vão para transplante, né? Existem alguns tipos que a gente sabe que tem mais possibilidade. Mas, assim, não tem um dado específico de falar assim, tantos % de leucemias vão para transplante, né? Isso varia muito com a população que a gente está mexendo, né? Que varia bastante. Sim. Fatores comportamentais, né? Qualidade alimentar, cuidados aí com a saúde, são algumas formas de prevenção à doença? Sim, com certeza. Não só como prevenção, mas que ajudam também o paciente a ter uma boa resposta ao tratamento. Então, a gente fala o paciente, por exemplo, antigamente se falava muito em idade do paciente para ir para um transplante de medula, né? Hoje a gente fala no paciente fit e não fit. Olha só. Ou seja, o que significa isso? Você tem, às vezes, pacientes, por exemplo, com 70 anos que são fit, ou seja, eles estão com um organismo muito bom. Né? Eles estão com a saúde muito boa. Que vieram poupando saúde, então. Praticaram atividade física, fizeram uma alimentação balanceada, regular durante a vida. Não tem comorbidades, como diabetes, hipertensão. Então, esse paciente, óbvio que a gente vai olhar para ele e falar, nossa, é um paciente que tem uma boa tolerância, ele vai conseguir para um transplante, ele vai ter uma boa resposta. A gente tem mais segurança, né? E aquele paciente que já tem mais comorbidade, né? Que não teve uma alimentação muito boa durante a vida, o exercício físico, ele já é um paciente que, mesmo sendo mais jovem, muitas vezes a gente pensa que ele pode não responder muito bem ao tratamento, né? Ter mais complicações. Então, além de ser bom para prevenir a doença, que obviamente a alimentação mais adequada, exercício previne, evitar o fumo, né? Que é um fator de risco para essa doença, a ingestão de álcool com parcimônia, isso daí tudo ajuda a prevenir, mas também ajuda no tratamento, né? E evitar os fatores, a exposição desnecessária aos fatores, né? Por exemplo, pessoa que mexe com produtos químicos, com pesticidas, sempre usar proteção, né? O benzeno, avaliar essas questões de infecção, que já é um pouquinho mais difícil, né? Da gente definir, porque às vezes são infecções pouco sintomáticas. Mas ter o acompanhamento médico sempre, fazer os exames de check-up, de rotina, tá sempre com a saúde em dia é muito importante. Tem uma idade de ouro considerada assim para fazer esse tipo de avaliação, ou é um acompanhamento que realmente requer um cuidado de saúde a vida inteira? É importante ter um cuidado de saúde a vida inteira, porque, como eu te falei, existem os picos de incidência, mas assim, principalmente nas leucemias agudas, como elas têm uma evolução muito rápida, é meio complicado você falar, olha, tem que fazer como os exames de mamografia, que tem período certo, os exames
de colonoscopia, que você fala a cada 5 anos, se não tiver nada, a gente não tem como definir. Você tem que fazer o hemograma de tanto em tanto tempo, que isso vai fazer com que detecte a leucemia de forma mais precoce. Não tem como fazer isso, né? Porque pode haver evolução muito rápida. Então, o importante é estar sempre com a saúde em dia, o acompanhamento, evitar esses fatores de risco e estar atentos aos sintomas, né, possíveis. Não ir com desespero ao médico achando que já é uma leucemia, mas ter esse acompanhamento, entendeu? Ter o tratamento desses sintomas e já excluir o quadro e ficar tranquilo, né? De que tá sendo bem cuidado, bem acompanhado. Doutora, quero agradecer demais a sua gentileza aqui com o Jornal CBN Campo Grande na manhã desta quinta-feira. Nós conversamos com a hematologista Evne Cristina Luna de Oliveira. Muito obrigada. Gostaria que a senhora deixasse aí um último recado para os nossos ouvintes que estão, de repente, nos escutando, que escutaram aí a descrição, inclusive, de alguns sintomas, né, e que acenderam um alerta. O que a senhora pode deixar de recado para essas pessoas? Então, o meu recado é assim, é uma doença que tem cura, né? A gente tem que ter esses meses de alerta para conscientização da doença, para que ela não fique subdiagnosticada, subtratada, mas a pessoa tem que ter otimismo, né? E saber, não ter medo de procurar um médico, porque há possibilidade de cura. Não é uma doença que você já tem uma sentença de morte, não. Fé, otimismo e sem medo de ir no médico. Muito obrigada, viu? Um bom dia para a senhora. Obrigada. A gente vai fazer uma pausa, hora do intervalo, e voltamos já, não saia daí.